Uma saudação especial ao auditório, àqueles que nos acompanham a despeito das circunstâncias e a este painel ilustre que vem debatendo todos os títulos, a atualidade nacional, polarizado em torno da Frente Cívica a que preside Paulo Moraes. Carro parado não ganha frete. Prémio roubado fede a retrete. Perdoem-me a quadra, mas que parece traduzir com efeito o atual quadro da situação. O diploma que a lume veio em 12 de maio e que correspondia a uma fundada e legítima pretensão dos cidadãos que, em exposição bem fundamentada, dirigida aos ministros de Estado e da Economia e das Finanças, afinal, terá agorado as expectativas porque o eixo fundamental foi o do incitamento, o do estímulo ao acordo. Seria indispensável que segurados e seguradores ou seguradoras se pusessem de acordo relativamente à redução do prémio por virtude de uma substancial diminuição da circulação e, consequentemente, de uma redução dos índices de sinistralidade. E esse é o primeiro obstáculo, porque há aqui algo de desigual. Transformar-se o consumidor em motor de um acordo entre o consumidor singular, na sua fragilidade a todas as luzes, na sua hipervulnerabilidade, na sua hipossuficiência, e o segurador, que é, por definição, uma empresa dotada de meios substanciais e, portanto, com posições de senhorio económico neste segmento no mercado, é algo de patentemente desigual. Mas o acordo não visava só a redução do prémio por virtude da paralisação do tráfego e da diminuição dos sinistros. Abria-se a porta a outras hipóteses que, aliás, João Paulo Batalha enunciou ao de leve na sua introdução. O pagamento do prémio em data posterior à do início da cobertura dos riscos, o afastamento da extinção automática do contrato ou da sua não prorrogação em caso de falta de pagamento, que é o que a lei normalmente associa a este fenómeno, o fracionamento do prémio, a prorrogação da validade do contrato, a suspensão temporária do pagamento e, enfim, a redução, como a própria lei o define, a redução temporária do valor do prémio em função da diminuição temporária do risco. Veja-se ao de leve um dado só, dos que o professor José Matos enunciou. Dos 7.410.284 contratos de responsabilidade civil automóvel, o fracionamento do prémio ao longo de todos estes meses até ao final do ano de 2020
2020 não ultrapassou os 3.305, 410.284. E repare-se que, relativamente à redução do prémio, ainda que com outros componentes, só 994.981 se verificaram. Deste universo de 7.410.284. Números que não serão fáceis de fixar, mas que permitem estabelecer efetivamente a diferença abissal entre aquilo que se diz ter sido concretizado, e ponto é que os dados sejam fidedignos, e a realidade que se esconde por trás destes quadros. E a lei dizia mais que, tratando-se de seguro obrigatório, como no caso, a não haver acordo em situações de falta de pagamento, o contrato seria automaticamente prorrogado por 60 dias a contar da data do vencimento do prémio. Crê-se que sem eventual acréscimo. Mas este lapso de tempo, teria de ser tomado como critério aferidor em todos os cálculos em vista da redução do prémio dos contratos. Os 45 dias iniciais, o diploma sai, não nos esqueçamos, em 12 de maio do ano transato, e nós tivemos 45 dias dos 3 primeiros estados de emergência e 15 dias subsequentes em que se verificou a declaração de estado de calamidade de saúde pública. Portanto, os 60 dias ao tempo, porque entre estados de emergência com diferenças de graus, como off the record, ainda há instantes conversávamos, e o momento atual, e será bom que isto se retenha, já houve 165 dias a completar-se no termo do estado de emergência em curso, 165 dias de redução variável, embora da atividade económica, da atividade laboral, por conseguinte, da circulação. Ora, sucede efetivamente que o primeiro erro da lei foi o ter considerado que havia paridade entre seguradores e segurados. E nós sabemos que assim não é. É facto que seria mais fácil se houvesse inclusivamente uma tradição entre nós, uma sorte de mediação, se os provedores das seguradoras fossem efetivamente atuantes e não propendessem a aceitar as perspectivas das próprias seguradoras. E o facto é que, ao prever-se o acordo, estar-se-ia, como de resto parece ter ocorrido, a condenar às galés o efeito do diploma, os seus escopos, objetivos a que tendia. Ora, o facto é que, quando se partiu para a reivindicação que um grupo notável de cidadãos, ou a que um grupo notável deu a sua adesão, nós nada de original descortinamos. É que o princípio que presidiria à diminuição do prémio, à redução do prémio do seguro,
é o da redução dos negócios jurídicos que o Código Civil acolhe, contempla, consagra. E, portanto, nesse particular, propendia-se a exigir que houvesse um equilíbrio posicional, um equilíbrio das posições de ambos os contraentes, dos segurados, dos tomadores de seguro com maior propriedade e das seguradoras. Mas depois, o que é que se verificou? Reclamações por virtude da recusa do acerto do prémio. As seguradoras eximiram-se às suas responsabilidades perante as missivas, as cartas, as mensagens que os consumidores lhes enviavam. E isto por razões as mais díspares, em regra infundadas. Seguradoras houve que exigiram vergonhosamente aos consumidores singulares que não tinham qualquer atividade económica que fizessem a demonstração da redução da sua atividade em 40%, transgredindo deliberadamente a lei para não atenderem à pretensão dos consumidores. Seguradoras houve, e já nos fizemos eco disso, tanto na exposição, ora endereçada aos ministros, como também em artigo que veio a lume na imprensa regional, que reduziram o prémio, sem qualquer impulso do consumidor, em 20 euros, quando os cálculos reais apontariam para cerca de 100 euros, a saber, 13,3% sobre o anterior prémio de 756 euros, correspondente a 60 dias de paralisação no decurso do contrato e a uma redução de tráfego de 80%. Foram estes os cálculos de que partíramos para, com base nos 45 dias iniciais, nos fazermos eco disto na exposição endereçada aos ministros. E, portanto, estas reduções jamais se ativeram no geral a tal percentagem. E não se esqueça que dos 7.410.284 contratos ou apólices de seguro de responsabilidade civil automóvel, a redução só se operou em 994.981, a dar de barato que estes números são fidedignos. Ora, nos termos da Lei Quadro das entidades reguladoras, nos termos de um artigo que nós temos vindo a glosar, fazendo, de certo modo, ironia com os números, 47 é o número do artigo, noves fora nada, a entidade reguladora de seguros e fundos de pensões, a ASF, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, deveria ter-se não limitado a ser mera carta de correio e recoletor dos dados parciais provenientes das seguradoras, mas ter feito não só um trabalho criterioso e mais, de ter-se proposto defender o consumidor, como aponta de modo imperativo o artigo 47 da Lei Quadro. E isso, em nosso entender, não foi feito. E a finalizar, duas notas mais. É que não nos esqueçamos que, de modo variável também consoante as datas em que os contratos de seguro foram celebrados, nós já estamos noutro ano. E é preciso que se corrija a mão neste particular, se emende o próprio diploma de 12 de maio, decreto-lei, se quiserem, 20
F/2020, que em 29 de setembro, pelo 78A/2020, viu prorrogada a data de eficácia até 31 de março, próximo futuro, mas não nos esqueçamos, eu mesmo acabo de receber da minha seguradora um aviso de pagamento do seguro de um veículo automóvel sem quaisquer alterações, sem qualquer redução, como se não tivesse havido rigorosamente nada. Ora, e o importante é que esta redução seja efetiva, para que não haja um enriquecimento injusto de banda das seguradoras e um correlato empobrecimento de banda dos consumidores. A mais não se almeja, porque em tudo deve ponderar o bom senso, deve ponderar o equilíbrio, a razoabilidade, em tudo tem de se garantir a proteção dos contratantes ou dos contraentes mais débeis. Legislar para deixar tudo na mesma perante a factualidade subjacente parece também estratégia inscrita na propaganda política que não enquadra nem se compagina com os critérios da atividade legislativa do Estado. O Estado tem de se nortear por um critério de bem comum. Como diriam os romanos, salus populi suprema lex esto. Seja a salvação do povo a lei suprema. As leis particulares devem ter como escopo o bem comum. As leis particulares devem ter como escopo o bem comum. É isto que nos move. São estes os nossos propósitos.